ele tem a missão de discernir, de esclarecer. Essa vida é injusta? Vamos, então, questionar a nossa bancada que vem, vamos até explorar, né, o irmão Roberto Flávio, que o povo está com saudade dele, a gente tem certeza, o povo pergunta sempre pelo chat, né, como é que está o irmão Roberto Flávio. Vamos levar o primeiro questionamento até o irmão Roberto Flávio. Como dar a volta por cima e sair dessa angústia, desse mal que segue este século, que as pessoas, a gente está vendo o número de homicídios, de suicídios, melhor, né, suicídios, aumentando cada vez mais. E então tudo isso está sendo experimentado por esse povo e o povo não consegue se encontrar. E a primeira pergunta que faz quando se encontram sozinhos, porque se separaram ou porque perderam os amigos, porque os amigos o abandonaram, então a primeira coisa que pergunta é, começa a se questionar a si mesmo, essa vida é injusta, essa vida é injusta. Irmão Roberto Flávio, fica à vontade, traz a tua explanação quanto a essa questão. As de alça, meu irmão. Eu acho que tá mudo, tá fechado o teu microfone, meu irmão. A Emonade Al e Al, amados irmãos dessa mesa seleta, esses irmãos ilustres, agradeço e louvo por essa honra de mais uma vez estar participando, os amados irmãos que vão nos acompanhar em tempo real e nos demais horários, seja pela manhã, ao entardecer, ao anoitecer. Meu abraço a todos, o meu muito obrigado pelo carinho. Mas nós voltando aqui para essa fala, para esse tema muito bem colocado, a gente precisa entender alguns aspectos aqui dessa nossa trajetória espiritual. Hoje nós temos acesso a uma gama de informação, inclusive as escrituras. Por mais que nós entendamos e temos essa consciência que muitas dessas coisas estão alteradas, mas nós, mais uma vez, vamos enfatizar aqui que tem o suficiente para nós termos uma compreensão. A escritura vai dizer que o homem espiritual, ele consegue entender tudo aquilo que é espiritual, diferente do carnal, que só consegue visualizar numa esfera terrena, talvez num campo de dificuldade. A proposta do reino, ela é bem óbvia, é bem ampla. Quando nós temos essa maturidade, começamos a compreender a fala do reino. Eu tenho batido muito nessa tecla, na minha particularidade, a quem o Pai me envia a discipular. Você precisa entender que a minha fala não é fala terrena, não é uma fala proposta diretamente terrenamente. A gente tem que ter essa dinâmica, essa sensibilidade, e a gente tem que separar essas coisas. Quando a gente abre a boca para falar das coisas espirituais, as pessoas precisam entender ou levarmos à compreensão dessas pessoas que nós não estamos falando apenas de coisas terrenas, mas sim de coisas espirituais. A proposta de coisas terrenas está ligado ao aspecto material, ao aspecto terreno, ao aspecto que você visualiza, que você tem condições de apalpar. Mas não é isso que nós precisamos levar as pessoas. Quando nós começamos a analisar esse tipo de questionamento, será que a vida é injusta? Por que eu sou assim? Porque eu pratico as boas obras, eu sou um tipo de pessoa honesta, eu sou um tipo de pessoa honrosa e as coisas muitas das vezes não vão fluir para mim. Precisamos entender o que as Escrituras vai falar a respeito dessas coisas. Eu tenho um texto aqui em mente, primeira carta a Pedro, capítulo 4, no versículo 12. O apóstolo Kéfas, ele vai ser muito expresso, ele vai ser muito cirúrgico na sua fala. Ele vai dizer, amados, não vos assustei com as provações que surgem entre vós como fogo ardente, como objetivo de provar a vossa emuná. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Quando eu me apego no aspecto espiritual, essas coisas para mim já não é mais estranho. Eu não vou me lamuriar de fracasso,
de injustiça, porque eu começo a entender numa esfera espiritual que essas adversidades, irmão Regis, muitas das vezes é para me levar ao aperfeiçoamento. Mas por que eu entendo isso? Porque a minha mente está condicionada às coisas espirituais. Se a minha mente não tiver condicionada às coisas espirituais, eu vou me sentir como um injustiçado. O Salmo de número 73 é fácil de você entender isso. Asaf, ele escreveu isso. Como alguém se sentia lá injustiçado e ele vai dizer para essa pessoa que ela não deveria se sentir assim, porque a recompensa daqueles que se, abre aspas, se julgam injustiçado não é terrenamente, irmãos. E enquanto você não entender isso, você vai viver nesse conflito. Você vai viver dentro dessa problemática. Você vai viver dentro de uma insatisfação que você vai procurar resposta em todos os aspectos e não vai encontrar, porque essas respostas estão no aspecto espiritual. Se nós formos pegar vida de pessoas que foram bem-sucedidas aqui, terrenamente falando, e de repente, quando ela tem um encontro real com um Yalcha, quando ela tem um encontro real com aquilo que nós esperamos que todos nós devemos ter, com o espiritual real, a sua vida ela passa a mudar em todos os aspectos. Você começa a entender que o materialismo, as coisas palpáveis, as coisas terrenas, já não tem tanto significado ou significativo para aqueles que querem viver agora um aspecto espiritual. Então eu vou me colocar como coitadinho, como vítima, porque eu entendo que se o Pai está me conduzindo esse caminho é para aperfeiçoamento. O próprio Yalcha, quando eu esteve aqui, nessa esfera terrena, se materializou como carne, como pessoa. Ele era desprendido, ele cansou de ensinar as pessoas que elas não deveriam viver aqui nesse aspecto, querendo trazer riquezas para si. E quando a gente não consegue entender isso, que caminhar na via espiritual é desprendimento, é você viver na total dependência do Ruach Kadosh em todo o aspecto da sua sobrevivência, para respirar, para provisão diária, para uma resposta de oração ou de intercessão, e etc. Então, muitas das vezes, quando eu não tenho essa maturidade, quando eu não desenvolvi essa capacidade de entendimento, é obviamente que eu vou me colocar sempre como vítima. É obviamente que eu vou me colocar sempre como o coitado, como injustiçado. Mas aqueles que são chamados para o reino, aqueles que são chamados para viver uma experiência espiritual, para uma evolução, para um crescimento, para um amadurecimento, para ter aprovação, ele precisa entender que essas coisas, no aspecto espiritual, são normais. Porque se isso não acontece, aí eu posso dizer que há uma inormalidade, alguma coisa não está batendo. Kefas continua escrevendo na sua carta, no capítulo 4, no verso 12. Eu já li, verso 3, ele vai dizer: contudo, alegrai-vos, por serdes participantes do sofrimento de Yalcha, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória ou da sua majestade. Que coisa interessante. Qual a epístola de Kefas? 1 Pedro 4. Primeiro. 1 Pedro 4. Eu estou lendo a partir do versículo de número 12, li o 13 agora. E no verso 14 ele vai dizer: se sois insultados. E aí ele vai entrar agora a bandeira da minha emuná. Se sois insultados por causa do nome de Yalcha, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o ruar da glória e da presença de Yal.
Então, esse negócio de injustiçado, esse negócio de tomar uma segunda via, isso é para quem não vive numa esfera espiritual. Isso é para quem ainda não foi alcançado pelos segredos do reino. Ele não vive a dimensão daquilo que é espiritual, daquilo que é real. Aí conclui-se aquilo que Shaul escreveu. O homem espiritual, ele está sensível à coisa do espírito, consegue discernir tudo, consegue entender tudo, diferente do carnal, que sempre vai colocar-se como vítima, como um injustiçado. Nessa caminhada, nós só temos dois aspectos a entender. Ou você amadurece, ou você vai apodrecer. Ou você amadurece para ser colhido no tempo previsto, ou você vai apodrecer, porque não consegue entender nada. É só falácia. Não adianta eu citar versículos e mais versículos. Não adianta eu citar contextos históricos. Não adianta eu citar passagens segundo as Escrituras se eu não vivo esse cotidiano na minha vida, se eu não consigo amadurecer nesse aspecto de entender que eu não sou injustiçado, ainda que as coisas não estejam indo bem segundo aquilo que eu desejo. É claro que eu desejo viver o melhor enquanto aqui tiver nessa esfera terrena. Mas será que é esse o propósito real do Pai? Nós precisamos entender. Nesses últimos dias, que eu tive ausente, eu procurei entender algumas coisas de traduções, de fala, de colocação, e nós sabemos que tem muitas traduções aí que tiraram o verdadeiro sentido do significado da palavra. E aí, muitas das vezes, nós nos perdemos achando que uma vez estando na presença de Yahweh e invocando o nome de Yahweh, irmão Regis, nós vamos estar imune de injustiças, de dores, de decepções, de fracassos, de derrotas, mas não ao ponto que nos leve a desistir da caminhada. Quando eu olho para as Escrituras, quando eu vejo as narrativas, quando eu acompanho os episódios, os testemunhos que as Escrituras me mostram, ainda com esses poucos fragmentos de verdade que nos resta, eu começo a entender, não com o intelecto humano, mas buscando a compreensão espiritual, que isso faz parte da caminhada e jamais devemos nos colocar como vítima, como injustiçado. Jamais eu posso abandonar a minha carreira, a qual eu determinei a seguir, porque eu queria uma cura e a cura não veio. Porque eu queria um milagre e o milagre não aconteceu. Porque eu queria um bom emprego e esse emprego até a data presente não se manifestou. Porque eu queria uma família triunfante, uma família que somasse comigo e hoje eu tenho uma família dividida. Isso não justifica, isso não me dá um aval para que eu me coloque como coitadinho, como fracassado e como injustiçado. Por que isso, irmão Roberto? Porque eu alcancei uma mentalidade espiritual. Tenho maturidade para entender que, independente daquilo que eu projeto, daquilo que eu quero, daquilo que eu planejo, venha se materializar ou não, eu preciso continuar na minha caminhada, não me colocando como vítima, mas como um aluno, como um aprendizado, como um barro na mão do oleiro, para que ele verdadeira faça de mim um vaso de honra, um vaso que venha glorificar o seu nome. Então, irmãos, eu quero resumir a minha fala dizendo, depende do aspecto de cada pessoa. Se ele está falando isso na sua natureza carnal, por falta de entendimento, ou se ainda ele entrou nessa atmosfera espiritual, mas ainda não alcançou essa maturidade para se colocar como vítima ou como um injustiçado. Precisamos entender que Filadélfia é viva. Nessas últimas horas que estamos vivendo, precisamos estar preparados para todos os aspectos. E sem essa,
de se colocar como vítima, sem essa de colocar como coitadinho, sem essa de colocar como injustiçado. Agora, a diferença vai ser como a minha mente está condicionada, se está no espiritual ou se está no aspecto terreno, segundo o meu intelecto. Irmão Gilsomar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.